Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Terceira temporada, finalmente. Estou muito feliz de estar de volta aqui. E voltei já com uma pessoa muito especial, com um convidado muito especial, que já esteve comigo, né? Ele fez o episódio, né, que chamava HIV e o quanto precisamos falar disso. Um episódio que repercutiu muito em todas as redes sociais, viralizou no TikTok, vários cortes dele. É um cara que fala super bem, que eu tive uma sintonia muito boa. E foi muita coincidência, porque logo que eu fechei de voltar aqui para o podcast, logo que eu falei, cara, eu vou começar, veio um WhatsApp dele, assim, Ju, do nada, assim. Você não toparia fazer um podcast de Dezembro Vermelho? Eu falei, mentira! Sabe assim, já, é Deus. Claro, óbvio que sim. Na hora, eu falei, Dani, na hora, eu já mandei data, a gente já fechou. E é uma honra ter você hoje aqui. Bem-vindo, Obrigado, Dani Ju. Serra. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Bom, Turismólogo, eu acabei não te apresentando, mas o pessoal já conhece do outro episódio, né? Sim. Historiador de São Paulo, futuro psicólogo e tantas coisas maravilhosas. Influenciador digital, cheio de fãs. Então, dispensa apresentações, né? Obrigado, Ju. Bom, foi uma coincidência doce, né? Fico muito feliz de estar aqui, dessa nossa sinergia, né? De ter acontecido tão parece que foi combinado, né? Eu perguntar para você se você topava, você está voltando para o terceiro, sim, sem dúvida. E ainda mais depois de uma parada que eu dei, né? Putz, é verdade. Eu vi que você parou. O que aconteceu, Dan? Você até postou que você ia dar um tempo. Postei. Por quê? O que aconteceu? Há uns 3 meses atrás... uns 3 meses atrás eu fiz um vídeo de Setembro Amarelo falando das estatísticas de suicídio entre pessoas vivendo com HIV. E eu lembro que foi um vídeo que teve uma repercussão legal. E, na verdade, o que eu queria chamar a atenção com aquele vídeo é falar de acolhimento, né? A gente precisa falar... Quando a gente fala de HIV, a gente fala de acolhimento. Quem recebe o diagnóstico precisa de acolhimento. E eu lembro que eu fiz um vídeo despretensioso. O vídeo teve muita visualização. Mas teve uma que foi cruel. Teve uma mulher, chama Carla. Ela começou a me atacar por post, né, embaixo do vídeo. E eu realmente não entendi, porque o vídeo ele falava sobre acolhimento, sobre falar sobre HIV, sobre testagem, a importância da testagem. E ela começou a me atacar legal. E aí eu achei que aquilo era completamente descabido. E o espaço de resposta é muito pequeno. Daí eu mandei um ADM. Eu falei, o que você está fazendo é cruel. Você está ofendendo um monte de gente. Você tá falando como se todos nós fôssemos criminosos. E ela me comparou a carimbadora. Ela falou que eu era omisso. Uma coisa tão sem sentido. Gente, que absurdo. E você nunca falou nada sobre isso. Pelo contrário, você está ajudando pessoas, né? Acolhendo pessoas. Se eu tivesse postado... Aonde que isso vira um carimbador? Se eu tivesse postado o user dela, ela ia... Na verdade, assim, ela merecia um processo. A real é essa. Eu cheguei a conversar com meu advogado na época. E isso mexeu muito comigo, porque uma das coisas que eu mais me surpreendi na minha história quanto falar de HIV publicamente, eu comecei no Twitter, no antigo Twitter, no atual X. Sim. E, Ju, você sabe que rede social não tem muito filtro. Sim. E eu nunca fui atacado no Twitter. Ao contrário, as pessoas montaram um cordão de proteção. E o mais legal que dos milhares de pessoas que me seguem, poucas são pessoas que vivem com HIV. Ou seja, essas pessoas entenderam da importância de falar sobre isso. Não só eu, tem outras pessoas que falam disso também. E você acaba dando voz para pessoas que estão silenciadas, para pessoas que estão sem saída, literalmente sem vontade de viver. E foi muito assustador o que ela me escreveu. Né? Me chamar de omisso, de carimbador. Ela me comparou a um criminoso. Carimbador é quem sai transmitindo propositalmente HIV para outras pessoas. Você fala de prevenção, né? Acolhimento. De PrEP, acolhimento. Em que momento isso vira? Tipo, as pessoas estão muito loucas, elas não podem sair agredindo pessoas sem fundamento, sem argumento. Né? E é um absurdo, cara. Isso é calúnia, difamação. Sim, é crime, é sorofobia. Isso é crime. E essa mulher te derrubou a ponto de você querer parar?
eu tive um gatilho na apresentação de um trabalho na faculdade. Alguma coisa foi falada em algum momento que eu me perdi na apresentação, Ju. Eu me perdi mesmo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, porque na cabeça só me veio a resposta dela, o quanto ela me ofendeu. Aquela era uma coisa que eu falava, não é possível que, tipo, numa rede social, onde eu falo sobre isso, onde tem milhares de perfis fakes, eu não seja atacada e vem uma mulher com um perfil que não é fake, me ataca, me bloqueia. Gente, E depois manda uma mensagem assim, eu sou mãe, tenho um filho, você é um coitado, mas eu vou deixar você de lado porque você deve ser um coitado, meio que, sabe, completamente, assim, uma pessoa desequilibrada. Aquela mulher é uma mulher desequilibrada. Completamente Ela desequilibrada. precisa de tratamento. E foi a parte que pegou. Falei, você é uma pessoa doente, você precisa de tratamento. O que você está fazendo, além de ser crime, é uma coisa completamente absurda. E mexeu comigo, sim, e mexeu mais pela forma como aquele gatilho voltou depois. Entendi. De me atrapalhar no momento de uma entrega de trabalho da faculdade. E eu pensei que, naquele momento, a minha batalha é a faculdade. Sim. Embora muitas pessoas, e isso ainda acontece, de receber mensagem de pessoas falando o quanto que eu ajudei na adesão ao tratamento, pessoas que estavam em dúvida de fazer o teste ou não, de medo, e fizeram e deu negativo, e as pessoas continuam em contato comigo. E aí eu achei melhor que eu dar uma parada e dar uma respirada. É até bom também, né, Dan? Também não é nada ruim dar um tempo para você, né, para sua saúde mental, para você voltar melhor depois, né? Eu precisei reorganizar os meus pensamentos. Porque não é fácil o trabalho que vocês fazem também. Não. Vamos combinar que você acolher pessoas em desespero muitas vezes, né, como deve acontecer com você, quando a pessoa tem um diagnóstico, ou segredo, ou tudo isso, né? Eu percebo muito as pessoas com HIV vivendo ainda uma coisa muito escura ao redor, sabe? Não sei se você escuta muito isso diariamente. Muito. Porque o imaginário de muita gente é assim... Uma vez eu escutei de um grande amigo, ele é um grande amigo, ele falou assim, é difícil você falar de temas de minoria para quem não faz parte de nenhuma minoria. Fica difícil de você entender o que é passar por aquela situação. A gente pode tentar ter uma empatia gigantesca com o outro, mas a gente não vai sentir a dor do outro. A gente tem que tentar respeitar a dor do outro e respeitar o momento do outro. E nessa linha de raciocínio, toda vez que eu recebo uma mensagem, eu sei mais ou menos o que a pessoa está passando. Quando é relacionado a HIV, eu sei o que a pessoa está passando, porque eu passei por aquele caminho. Sim. Eu tive, talvez, uma sorte muito grande de ter uma família que me ajudou muito. As pessoas que estavam ao meu lado foram pessoas que me acolheram de uma forma... Assim, não tem tamanho o que foi feito por mim. E aí, o meu olhar para aquela pessoa que me escreve em desespero é entender que eu passei, tive para onde correr e muita gente não tem. E eu sei o que aquela pessoa está sentindo. Eu consigo sentir o que aquela pessoa está sentindo porque eu passei eu fiz aquele caminho, eu percorri aquele caminho. Então, o que eu vejo nós tivemos uma evolução gigantesca na área da saúde. Se nós pensarmos no tratamento da década de 90, no tratamento de hoje, de como isso é tratado hoje, como isso foi tratado na década de 80, né? Foi chamado de praga gay, de peste gay, de câncer rosa. As pessoas recebiam um diagnóstico que levavam 3 meses para sair, Ju. Você tem noção? Eram 3 meses para o diagnóstico sair. Você fazia o teste hoje de HIV, você só recebia o resultado daqui 3 meses. E a angústia da pessoa. Você já imaginou o que isso não gerava dentro da cabeça da pessoa? Até quando foi assim? Até que ano? Eu acho que até o meio da década de 90. Tá. Mas, assim, nos anos 80, levavam 3 meses para você ter o resultado. E nisso a gente passou por muita coisa. O primeiro paciente no Brasil foi em 83. Foi diagnosticado com um tipo raro de câncer, que é um câncer que chama sarcoma de Kaposi. E esse foi o primeiro paciente com AIDS no Brasil. Foi diagnosticado por uma dermatologista, a doutora Valéria Petri, que foi muito ativa na causa. E ela e o doutor Paulo Roberto Teixeira foram pessoas muito grandes na luta pelo tratamento do HIV, pelo tratamento da AIDS. Foram pessoas a quem a doutora Valéria Petri, eu tive um contato muito breve por mensagem.
Mas eu sou grato porque ela esteve lá. E ela esteve lá por todo mundo que vive com HIV hoje. Assim como o doutor Paulo Roberto Teixeira. Foram pessoas que brigaram para que nós tivéssemos qualidade de vida, para que nós chegássemos hoje e olhássemos para o futuro e a gente enxergasse que a expectativa de vida de quem vive com HIV e de quem não vive é igual se a pessoa está em tratamento. Eu não tenho uma expectativa de vida menor porque eu tenho HIV. Isso não existe mais. A gente teve há pouco tempo o paciente de Lisboa que chegou aos 100 anos. Ele vive com HIV e chegou aos 100 anos. Então, quando a gente olha lá para trás, a gente vê o quanto as coisas evoluíram. E muitas pessoas participaram dessa briga. Muitas pessoas lutaram para que esse momento acontecesse e eu, hoje, por exemplo, tomasse um comprimido. Uhum. A gente saiu de um coquetel que tinham 13, Sim. 15 comprimidos por dia para um. Sim, chegou a ter 15. E hoje eu tomo um comprimido. Então, essas pessoas tiveram lá na luta pela gente. Elas vislumbraram um futuro diferente para quem vivia com HIV. Então, tudo isso mudou. A rotina de teste mudou, você recebe o resultado na hora, a rotina de tratamento. A gente está passando por um momento triste, onde ainda muitas pessoas estão tendo diagnóstico no estágio de AIDS, isso pela falta de informação. A gente não tem campanha de prevenção, a gente não tem campanha de testagem. A gente precisa falar sobre testagem, a gente precisa falar sobre prevenção, a gente precisa falar sobre prevenção combinada. Não tem campanha de nada. Não tem. Não se vê falar nada. Na verdade, tirando Ju, agora o que você vê no TikTok, os influenciadores, mas campanhas de Ju, teste, prevenção, testagem, nada, zero. A última rede social foi tirada do ar pelo governo em 2018. Eu até estranhei, tá? Quando a Jojo Todinho falou aquele do HIV. Sim. Eu falei, nossa, alguém falando sobre HIV na mídia, porque é artista, não, você não vê ninguém falando sobre isso. Ia ser tão legal fazer um Big Brother e colocar uma pessoa com HIV que ensinasse para as pessoas, porque só assim acho que o mundo vai começar a olhar e entender, porque até hoje é tão difícil essa comunicação, né? Por que acontece isso, Dan? Olhar, entender e parar de combater. Quando eu falei de toda essa evolução que nós tivemos na saúde, Ju, a gente teve zero evolução na visão para a pessoa que vive com HIV. Sim. Ainda existem muitos mitos, ainda existem muitas falsas informações. As pessoas ainda acreditam que HIV e AIDS é a mesma coisa. É muito comum eu ouvir isso. Ah, você tem AIDS? Não, eu vivo com HIV. Ah, mas é AIDS? Não, AIDS não é HIV. Esses dias mesmo, eu fiz um vídeo curtinho. Falei, vou fazer um vídeo pequeno com uma coisa para chamar a atenção. E falei assim, HIV não é AIDS. E aí eu recebi vários comentários assim, mas mata de qualquer jeito. Não, HIV não mata. Você trata e não mata. HIV é um vírus, não é uma doença. HIV é um vírus. AIDS é o estágio avançado. AIDS é quando o seu sistema imunológico está comprometido. E aí você fica suscetível a qualquer doença oportunista. E aí doenças que seriam combatidas de forma muito tranquila, como o seu sistema imunológico está enfraquecido, você acaba sendo tomado pela doença. Por outras doenças oportunistas. E aí, as pessoas não entendem isso. E não adianta você explicar, porque tem gente que quer entender, tem gente que só quer atacar. Raiva, né? Tem gente que quer atacar. É raivosa, né? A pessoa já vem com coisas assim, não sei. Eu acho que a ideia é combater. Eu acho que é combater. Com informação. Não. Essas pessoas, elas querem combater. A pessoa que vive com HIV e está falando, e está se expondo, e está colocando os pontos, e está colocando evolução, elas querem combater a gente. Eu acho que, para quem não entende, quando vê uma pessoa que vive com HIV falando firme, forte, de cabeça em pé, essa pessoa fica com raiva. Ela acha que a gente tinha que estar chorando. E isso também volta lá nos anos 80, quando você tinha a pessoa que vive com HIV, que era classificada como coitadinho, e a pessoa classificada como bem feito. Parece que é uma coisa meio... Nossa, exatamente. De moral, né? Assim, se você fez sexo, o problema é seu. Você pegou HIV fazendo sexo, pode morrer. Você pegou HIV numa transfusão de sangue, coitadinho. Como se esse julgamento moral elevasse ou rebaixasse alguém. Sim. De ser mais ou de ser menos. Sempre querendo estigmatizar a pessoa com HIV com alguma coisa,
Olha, algum tipo de preconceito, digamos assim. sim, e eu falo muito isso no meu trabalho no dia a dia. Eu falo que nós brasileiros temos 3 tabus. Eu não sei se você concorda comigo, eu não sei se quem está assistindo concorda comigo, mas nós não falamos de dinheiro, Você falou isso na outra entrevista. nós não falamos Aham. de De sexo religião. e de religião e de morte. E é interessante a gente ter essa visão de como qualquer coisa que envolva sexo, a pessoa parece que tem que ser combatida, ela tem que ser atacada. Talvez daí que venha a brincadeira, né? Vai fazer sexo e vai ser feliz. Sim. Porque qualquer coisa que envolva sexo desperta uma raiva no outro e o HIV está meio que nessa Nos linha. falsos julgadores, né? Porque Exato. quem que tá julgando, que falar que não faz sexo sem prevenir, nunca fez, que atire a Que primeira faça, pedra. que faça sexo, ponto. Que faça, exato. Que faça sexo. Porque parece que a ideia da pessoa é você faz sexo, então você é menos. Então, Você pegou, você é menos, né? A gente falou muito isso na nossa Exato. outra entrevista. Exatamente. E isso está muito ligado naquela época dos anos 80, onde se combatia isso. Tratava as pessoas que contraíam HIV por formas sexuais como menos, como merecedoras daquele castigo. Então, é um castigo. E por isso que a doença é uma doença oculta hoje, ninguém se expõe, né, Dan? Vamos Exato. falar sobre isso, ninguém continua se expondo, vamos Não. combinar? Não. Quem que você vê que se expõe? Deve ter muitos artistas que tem, que a gente não sabe, o que você acha, né? Assim, a gente vê poucos influenciadores que a gente já sabe quem são, e são sempre os mesmos, não é que estão aparecendo novos, meio que sempre os mesmos. Ou seja, é uma doença que ainda as pessoas morrem de medo de se exporem para a sociedade. E essa evolução do preconceito, você acha que isso vai evoluir como a medicina e como tudo, né, na era HIV, assim? Você acha que tem jeito ou você sente que isso não muda, não melhora, não evolui? Porque eu juro, Dan, na minha opinião, eu sinto que isso não evolui, cara. Não sei se é a minha opinião, assim. Olha, Ju, quando eu penso na minha história, eu penso que eu fiz a saída do meu segundo armário, né? De falar sobre HIV. Sim. E fui acolhido num lugar onde qualquer um pode falar o que quer. E depois de 3 anos, eu fui atacado de uma forma muito cruel. Tem alguns vídeos, tem um vídeo que está rolando por aí agora, de 2015, uma reportagem de um jornal muito famoso que fez uma reportagem até chamando a reportagem como o ataque dos carimbadores e mostram pessoas que infectavam outras pessoas intencionalmente. E nessa reportagem, o jornalista que fez a reportagem, ele se refere a HIV e AIDS meio que como a mesma coisa. E ele faz uma entrevista com o rosto dos entrevistados borrado. E aí esse vídeo voltou a circular. Eu lembro que quando eu vi esse vídeo circulando há pouco tempo, eu conversei com a pessoa que postou. Eu falei, olha, você está postando um vídeo de 2015, onde as terminologias estão todas defasadas, a gente não se refere mais a muitas coisas do jeito que você postou naquele vídeo. Esse vídeo não é de produção dessa pessoa, ela só repostou como um alerta. Eu entendi a intenção dela. A intenção dela era falar para as mulheres o quanto era preciso falar de prevenção, principalmente na causa mulher. Porque se a gente olhar também lá atrás, na década de 80, a mulher foi negligenciada na prevenção do HIV. Porque quando a AIDS surgiu, só foram surgir programas para o cuidado da mulher com HIV em 91. Exato. Ou seja, foi uma negligência com a saúde da mulher. A mulher ela foi deixada de escanteio. Ninguém falou de como a mulher podia se prevenir, que a mulher também pegava. Aliás, isso na década de 80 colocou um grupo como o único grupo suscetível à AIDS. O grupo homem gay e que faz sexo anal. Isso eu escutei há pouco tempo, Ju. Numa feira da faculdade. Como que a transmissão para homem e mulher? Não existe isso. Só que então, isso se os gerou... bissexuais não iriam passar para as mulheres. Exato. Isso gerou um grupo de risco. E olha só, para você ter uma ideia, como as coisas... A gente acha que está num caminho de evolução e não está. Eu estava numa feira, na faculdade, sobre IST. E foi uma coisa assim tão absurda.
Era um stand que falava de HIV. E aí tinha uma caixinha com perguntas. E em uma dessas perguntas, a pessoa que estava na minha frente, a aluna, tirou a pergunta e era: qual é o grupo mais suscetível a pegar HIV? Homens que fazem sexo com homens porque fazem sexo anal. Eu escutei aquela pergunta, falei, não, acho que não é possível que eu estou escutando isso. Assim, isso não é normal. E era um grupo do 8º semestre. Assim, aonde quem que olhou esse projeto de feira de saúde e deixou isso passar? Aonde que as pessoas estão errando? Porque eu tô aqui em 2023, literalmente escutando uma fala de 1985. Eu questionei a aluna. Eu falei assim, você acha que a sua informação está certa? Tá certa. Eu falei, você acha que a sua informação não tem nenhum estigma, preconceito? Você não acha que você está reduzindo a causa HIV a um grupo muito pequeno? Não tô. Quando você pega hoje o número de infectados, você tem muito idoso se infectando. Você tem muita mulher se infectando. O grupo de heterossexuais é muito maior hoje em dia. E aí, a gente volta de novo para os anos 80. Então, você vê como a parte de medicina, a parte de tratamento, a parte de exame, de coleta, isso tudo deu um salto. Talvez a gente esteja na melhor fase da medicina para vários tratamentos, para várias doenças, para vários vírus. Mas a cabeça, ela está focada em 1985. É muito bizarro isso que acontece, Dan. É muito bizarro o que a sociedade como um todo faz com a doença HIV, que é uma doença como tantas outras doenças. Entendeu? Ela ficar tão estigmatizada assim, isso não mudar mais na cabeça das pessoas. Virarem julgadores, as pessoas que têm a doença se escondem. É muito surreal isso que acontece. Acho que quando as pessoas que julgam morrerem, cara, elas vão entender o quanto elas foram nojentas, preconceituosas, baixas. Porque eu acho que é o pior de um ser humano julgar pessoas que têm uma doença que é igual a qualquer outra doença, né, sexualmente transmissível. Julgar esse grupo de pessoas e essas pessoas viverem angustiadas com depressão, não conseguindo mais se relacionar e tantas outras coisas. E até complementando essa sua sumida, você não pode sumir, porque você vai ser uma grande voz para essa causa, Dan. Uma grande voz, porque você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz junto com o César, sabe? Eu acho que você, cada vez mais, fala tão bem, com tanta propriedade. Gente, ele fez o TCC dele em cima do HIV. Você tem noção do que o Danilo sabe sobre a história, sobre tudo. Então, assim, você não pode sumir. A gente tem que estar junto combatendo essas pessoas tóxicas na internet, sabe? Essas pessoas que vêm de sorrir. Gente, eu tenho 46 anos. E eu sei que cada vez mais o etarismo na internet vai sempre alguém querendo... ainda mais para mulher, né? Falar de imagem, que tá gorda, isso e aquilo. Então, assim, era isso que eu queria te falar, cara. Não pare nunca, assim, Dan. E eu sei que é um longo caminho que a gente tem, mas a gente tá junto nessa. Ele sabe que ele já tá aqui fixo, né? Eu tô sempre chamando ele para ele ficar junto comigo nessa bandeira, meu. Que essa é um tópico que você trouxe agora muito importante, né? Do etarismo, da gordofobia, da sorofobia, da transfobia. E aí eu vou voltar para aquela fala daquele meu amigo, que você explicar para qualquer pessoa sobre um ataque a uma minoria, mas que essa pessoa não faça parte de nenhuma minoria, dificilmente ela vai se dar conta da dor daquela pessoa que está reclamando do ataque. Sim. A gente está numa era muito complicada. Eu acho que hoje a internet, o celular, a rede social, tóxica. Ela deu um poder para muita gente que, quando a gente pensa na nossa infância, eu penso na minha infância, talvez quando você pense na sua, eu penso de uma coisa assim, nós não éramos blindados, mas as pessoas tinham um certo limite do que elas falavam para outra ou não. Sim. Então, hoje, como a gente acaba vivendo de forma mais livre, e é assim que era para ser, essa liberdade de ser quem somos dá para o outro a liberdade de falar o que acha que quer falar. E no momento que você fala alguma coisa que machuca o outro, então chamar uma mulher de velha, né? É tão maluco, eu penso assim, ninguém chama um homem de velho, mas chama uma mulher. Tá acabado. O que eu vejo no TikTok destruindo mulheres, gente? E aí eu te pergunto, por que ninguém fala para o homem a mesma coisa, mas fala para a mulher? Então, assim, é como se a mulher eu posso atacar pela idade, pelo corpo, mas o homem não.
né? O gay eu posso atacar porque é gay, e tá tudo bem. É, isso mesmo. O gay, se vai para uma festa, beija dois, é promíscuo. Mas e nos carnavais onde tem hétero que beija todo mundo e aí? Né? Não tem... por que existem grupos que podem ser atacados e grupos que não podem ser atacados? Eu lembro de uma situação com uma pessoa que era um pouco próxima, que eu sempre falava, eu usava aquela situação da lâmpada, daquele caso daquele rapaz que foi atacado com uma lâmpada fluorescente na Paulista. E aí, Conta, eu não sei esse caso. isso faz muito tempo, era um casal que estava caminhando pela Avenida Paulista e foi atacado por um grupo de homens héteros com uma lâmpada fluorescente na cabeça. Enfim, o cara foi preso. E teve uma campanha muito bonita, há um tempo atrás, falando sobre preconceito. E usou esse rapaz. E eu, quando falava isso para esse conhecido, a gente não tem uma relação próxima, era um conhecido, ele falava que mas já existe uma lei que não pode bater nas pessoas. Mas ninguém apanha por ser hétero. Você não apanha porque você é hétero e está beijando uma mulher. Mas você apanha porque você é gay. Isso ainda acontece. A gente tem casos de homofobia. A gente tem falas que são extremamente tóxicas e preocupantes. Né? Você é legal porque você não parece gay. Você é um gay que não parece gay. Então, quer dizer que se você for gay e parecer, aí você não é mais legal. São coisas que não são mais legais, elas não se encaixam mais no dia de hoje. Né? Ainda complementando, travestis, mulheres trans, você vê muito caso também de feminicídio com mulheres trans também, por preconceito. E então, assim, eu acho que talvez o HIV esteja mais o ataque esteja mais em alta nesse momento, porque pessoas como eu resolveram, colocar para fora, né? Resolveram falar mesmo. E eu falo para todo mundo, eu não escondo, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. Eu não estou preocupado se a pessoa vai entender ou não. Maravilhoso. E assim que tinha que ser, né, Dan? Com certeza. Mas eu acho que, assim, eu parei. Eu parei porque, para mim, foi um ataque horroroso. Você leu a mensagem, você viu o peso que tem aquela mensagem. Eu entendo porque outras pessoas não falam. E uma coisa que eu sempre escuto na minha rede social, e eu sempre respondo da mesma forma, não é porque eu falo que você tem que sair e falar para todo mundo também. Neste momento, eu falo por mim e falo por você. Você fala sobre a sua sorologia quando você se sentir bem. Aliás, contar a sorologia de alguém é crime. Sim. Isso é crime, isso não tem desculpa, você não pode falar da sorologia de ninguém e ainda existem essas chacotas. Eu não sei se na outra entrevista eu te contei de um grupo de amigos, eu não tinha o diagnóstico nessa época ainda, eu falo de 2005, 2006, eu tinha um conhecido do meu grupo que pegou o medicamento de um rapaz que fazia o tratamento com antirretroviral, levou numa roda de amigos, mostrou e perguntou o que ele está tomando, o que ele tem, porque ele queria saber o que a pessoa tomava para difamar para o grupo, para falar para o grupo que aquela pessoa vivia com HIV. A gente acho que deu uma melhorada nesse ponto hoje, a gente não tem mais essa vontade de difamar o outro por viver com HIV, mas às vezes existe essa intenção de pessoas que não entendem o que é viver com HIV, colocar o outro para baixo falando que a outra pessoa vive com HIV. E, talvez essa questão, eu acho que tem a ver com esse momento de pessoas que levantaram a cabeça, levantaram a voz, vivo com HIV, não sou menos, não vivo de forma inferior, não sou triste. E talvez isso tenha irritado algumas pessoas. Irritado. Talvez isso tenha deixado os julgadores, né? Um grupo de pessoas os julgadores, os corretos, né? As pessoas corretas no mundo. De boa moral, boa moral, né? Os julgadores, boa moral, bons costumes. Às vezes ela que está sendo traída pelo marido, né? Bom, isso enfim, né? é muito comum. Com certeza, isso é muito comum. Mas, Dan, até aproveitando esse gancho aqui, vocês perceberam que a gente está de vermelho, o telefone é vermelho, o Dan está de vermelho, a luz é vermelha. Porque esse episódio a gente vai passar no dia 1º de dezembro, que é o Dezembro Vermelho. E aí eu quero que o Dan comente um pouco sobre esse movimento Dezembro Vermelho, o que ele acha que é hoje, o que você acha que tem que melhorar, que falta. É uma data só, mas é uma data, né, de extrema importância para essa causa. Eu queria te escutar um pouco sobre o Dezembro Vermelho. Olha, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, essa oportunidade que você traz para a gente, abrir esse espaço, falar sobre isso, BFF dele, hein? já é
uma grande ação, Sim. coisa grande para o Dezembro Vermelho. Ah, Porque o que a gente precisa passar hoje? O que eu vejo que a gente precisa passar? E eu vejo isso pelas perguntas que eu recebo. O que chega na minha DM das minhas redes sociais? Eu vou morrer? Minha vida acabou? Eu não vou mais namorar? Eu já escutei de pessoas uma pergunta... Escutei de uma pessoa uma pergunta que eu fiquei extremamente assustado, porque a pessoa falou assim para mim, eu sou médico. Poxa, como assim eu sou médico e peguei HIV? Qualquer um pode pegar HIV. E você não precisa transar 1000 vezes para pegar HIV, basta uma. Claro, nossa. Por isso que estar ciente do seu status é importante. Porque se você vive com HIV, você faz tratamento. Se você faz tratamento, você não transmite. Esse é um outro tópico que a gente precisa falar muito sobre isso. Indetectável é intransmissível. Eu já vi gente, médico, que vai lá, bota a cara no TikTok e fala assim, indetectável é quase intransmissível. Não, indetectável é intransmissível. Eu vi Que raiva, denuncia! Eu fiz. E aí é o triste, porque eu vou lá, respondo um ataque na minha página, eu sou chamado de um monte de coisa, eu respondo o ataque e a minha página perde... eu perdi direito de usar minha DM, perdi direito de responder, mas essa pessoa que fala que indetectável é quase intransmissível... Gente, que absurdo. É gente criminosa pra mim. Isso, assim. você desfazer da ciência. É criminoso, porque você tá prejudicando pessoas inocentes que são intransmissíveis com isso. E assim, se você não se baseia pela ciência, você se baseia pelo quê? Não, mas você não percebe também que as pessoas com intransmissível, você recebe muitas desconfianças das pessoas de que, mas tem certeza que não passa mesmo, não sei o quê. Como a gente explica melhor isso para as pessoas que o intransmissível não transmite? Eu acho... O número 1 é onde você busca informação, né? Então, eu acho que isso é uma informação nova, tá? Eu entendo e respeito o tempo de quanto tempo essa informação está disponível. Ela é nova? Eu acho que sim. Acho que a gente fala de indetectável é intransmissível, I é igual a I, talvez de 2016 para cá. Não sabia disso. Eu posso estar errado, essa informação talvez não seja tão acurada, mas eu acho que é de 2016 para cá. Porque daí foi quando eles descobriram a medicação para deixar indetectável? Não, a medicação já deixava indetectável, mas ficou comprovado cientificamente que a carga viral ela fica muito, muito, muito... o número de carga viral no seu sangue fica muito pequeno e você não transmite para ninguém. Por isso que nós não falamos mais soro positivo, falamos pessoas vivendo com HIV, mulher vivendo com HIV, homem vivendo com HIV, criança vivendo com HIV, porque não está mais positivo, o vírus não está circulando no seu corpo. Então, você não transmite, você não vai infectar ninguém. E daí a gente volta para o começo da nossa conversa. Por isso a importância de saber o seu status. Se você faz sexo, você está exposto. Não importa se você é mulher, se você é homem, se você é homem de família, de moral e bons costumes. Não importa. Você fez sexo e não fez protegido, você está exposto. HIV não tem cara. Como eu te falei, eu recebi uma mensagem da pessoa falando assim, poxa, eu sou médico e peguei HIV. Tá bom, qualquer um pode pegar HIV. Exato. Não tem um é uma grupo. Doença como outro qualquer, não tem um grupo assim, Quem faz sexo tá no risco, acabou. Não tem um grupo assim, olha, aquele grupo tá Quem faz sexo com o marido tá no risco. Exatamente. Com a esposa tá no risco. Os maiores índices, inclusive, é de marido traindo a esposa hoje em dia de HIV. A quantidade de gente de terceira idade que, Explodiu. Porque voltou ativa com os remédios as coroas com Viagra. Exato. Pegando as novinhas. Exato. E aí você acha que não tá... que tá livre. Então, é uma sequência muito simples. Mas ela tá ali te julgando. É uma das todos que julgam. Estão, mas todos estão. Como eu te falei, eu fiz o vídeo falando que HIV não é AIDS, a mulher é mais mata do mesmo jeito. Precisa estudar. É absurdo, gente. Precisa estudar, precisa entender. E aí, voltando sobre o assunto da internet, a internet criou esse batalhão de pessoas desinformadas que fazem ataques diários a qualquer e todo assunto, são tudólogos, né? Eu identifico como tudólogo, é a pessoa que entende de tudo. A pessoa que entende de HIV, boa. Ela entende de guerra, ela entende de tudo. Tudo ela tem que dar. Só ela tá certa, sabe? Exatamente. Ela sabe tudo, só ela. Ela parou para falar de guerra para falar agora de HIV. É uma coisa que é muito louco, porque as pessoas se sentem no direito de falar sobre o outro, sobre a vida do outro. Julgar a vida do outro. E falar o que está certo e o que está errado.
Tem uns vídeos que eu tenho visto no TikTok, foi uma coisa que, para mim, as pessoas começaram a me mostrar e aquilo me deixou assustado, que é uma pessoa que fica contando história de pessoas que foram infectadas. E aí essa pessoa faz um vídeo assim... Aí eu sei quem é. Faz um vídeo falando... Tô no TikTok direto agora. E a pessoa fala assim, você não precisa ser feliz, você não precisa ter HIV para ser feliz. Não, mas se eu tenho HIV, eu posso ser feliz. Eu posso vir aqui e falar vivo feliz, vivo saudável e vivo com HIV. E aí, sabe, que você vai falar o quê? Você tem que falar que eu tenho que ficar triste, tem que falar que eu vim aqui chorar. O que você espera? O que essas pessoas esperam? Né? Que a gente vem aqui fazer um papel de coitadinho, olha que dó de mim. Não tem dó nenhuma. Gente baixa. Eu fico pensando assim, cara, que pequenez, né? Cabeça pequena. O que a pessoa não faz por um like? O que a pessoa não faz para ganhar um like? E destila só ódio, né? Pessoa má, rancorosa. Tiveram várias pessoas que me seguem. Ódio porque... Tiveram várias pessoas que me seguem falando, olha esse vídeo, que coisa assustadora. Porque, cara, é legal falar sobre prevenção. Vamos falar sobre prevenção? Vamos falar sobre camisinha, vamos falar sobre PrEP, prevenção combinada, vamos falar sobre se testar. Porque não adianta só você se você só usar camisinha, tem várias outras doenças que você pega mesmo camisinha. E aí? Vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre se testar? Eu queria entender qual a porcentagem, isso eu não consegui ainda nos meus estudos, entender a porcentagem de pessoas que se testam de verdade. Porque eu vejo as mesmas pessoas falando sobre se testar. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando de 2 casos que eu acompanhei em março do ano desse ano, março, e agora eu tive a resposta das 2 pessoas meio que na mesma sequência. Foi uma coisa até engraçada, porque as 2 me procuraram para falar sobre fazer o teste. Uma nunca tinha feito o teste e sumiu. E aí, a minha vida é muito corrida, eu acabei não acompanhando o desfecho dessa história. E essas semanas, as 2 pessoas me responderam ao mesmo tempo. Eu fui olhar e falei, caramba, as 2 me escreveram na mesma época lá atrás. E uma deu negativo e a outra deu positivo. A que deu positivo, a pessoa estava muito grata pelo acolhimento. Ela falou, olha, eu conversei com você, eu fiz o teste, veio positivo, eu já estou indetectável, minha médica falou que está tudo normal, meu CD4 está 1.100, poxa, minha carga viral está zerada, não transmito mais para ninguém, estou fazendo acompanhamento terapêutico. A importância da gente falar sobre a testagem. Claro! Você fica bem com você fica bem com o seu corpo, você fica bem com os outros, você não coloca ninguém em risco, você não está em risco. Com as suas próprias paranoias, porque as pessoas, às vezes... Eu era uma que não fazia medo de não fazer o teste, que eu comecei a focar nisso depois das minhas entrevistas mesmo, sabe? Às vezes você vai com o namorado confiando, não sei o quê, aí você fica um tempo sem testar, né? Aí você não sabe, mas... Cara, você se sente tão melhor depois, né? Sim. Porque, Sim. Sabe? Já Exato. tira isso da cabeça também. E aí o outro caso veio negativo. E a pessoa me procurou para falar, olha, eu não procurei você, mas, poxa, deu negativo, mas foi bom, porque aí eu comecei a usar o PrEP, tô muito tranquilo, tô muito feliz. Poxa, falar com você me deu essa coragem para ir lá, fazer o teste, saber do meu status, entender sobre o que é a prevenção combinada, entender sobre o HIV, mesmo não vivendo com HIV. Hoje, eu consigo acolher pessoas, eu já conheci uma pessoa que vivia com HIV, a gente teve uma relação breve, mas eu consegui passar segurança para essa outra pessoa de que estava tudo bem. Porque uma das coisas que até você pontuou, é muito comum pessoas que testam positivo para HIV e nunca mais se relacionam. Porque elas têm medo de se abrir, ou pior, elas conhecem alguém, se apaixonam e aí depois de um tempo elas somem. Porque o medo de abrir a sorologia e ser rejeitado é muito grande. Sim. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas ser rejeitado porque você vive com HIV e é indetectável é dolorido. Aconteceu comigo uma vez, eu sei o que é isso. A pessoa falar que estava tudo bem, que queria, e depois a pessoa sumiu. E não atendeu mais o telefone. Poxa, você fica pensando, talvez pudesse ser o grande amor da minha vida. Assim, talvez não fosse sair do segundo encontro, mas passa pela sua cabeça que, por um momento, você perdeu alguém que você estava muito afim por conta disso. E tá tudo bem. Assim, eu acho que desde que a pessoa seja clara e não dê um ghost em você, acho que cada um tem o direito de fazer o que quer, desde que não faça de forma criminosa. Então, a gente volta em alguns tópicos, a gente acaba voltando para o começo da conversa. A importância de se testar, a importância de saber o que é o HIV, o que é indetectável, o que é a vida de alguém que vive com HIV.
E o segundo é a importância de saber como que a sua saúde está, como que você está de saúde. É tão interessante, as mulheres acabam fazendo mais exames de saúde do que o homem, né? O homem, ele só faz exame de saúde quando ele está mal. Um problema. Exato, ele está mal. Então, você vê... Hoje eu tenho recebido muitas mulheres, por incrível que pareça, mulheres que pegaram do marido, não sabiam, uma parte o marido se separou, uma parte o marido, infelizmente, veio a óbito porque não se tratou, quando descobriu já estava muito mal. Se a gente falar sobre isso com mais clareza e numa linguagem que todos possam entender, a importância de se testar e entender que não existe um grupo específico para pegar HIV, as pessoas vão entender que todo mundo está sujeito. Pode acontecer com todo mundo. Com todo mundo. E esse é um primeiro passo. Então, quando a gente fala de Dezembro Vermelho, esse nosso encontro de hoje é um primeiro passo, porque a gente está falando sobre um assunto que ninguém fala. E eu estou aprendendo muito com você, sério, sobre o assunto. Acho que quando a gente tem essas informações, a gente não pode guardar para a gente. E informações, experiências, relatos que você conhece, é tudo isso que as pessoas querem escutar, estão precisando escutar, né? E principalmente para quem teve o diagnóstico agora. Exato. E infelizmente, eu gostaria de ter tempo para responder todos os recados que eu recebo. Não consigo, não é por mal, não é por falta de vontade. Mas eu tenho uma rotina muito pesada de trabalho. Mas eu recebo muita mensagem que eu queria sentar e conversar com a pessoa, porque o desespero do reagente no resultado é tão triste, eu sei que é tão dolorido, é tão pesado, é um fardo que a pessoa, às vezes, carrega por décadas. Eu conheço, realmente, pessoas que ficaram presas ao diagnóstico e estão presas ao diagnóstico há mais de 10 anos. Nas minhas redes, Ju, eu falo muito sobre acolhimento. Talvez por isso eu esteja trilhando o caminho da psicologia. Porque, para mim, o acolhimento é o que falta. A gente já tem a medicina atuando hoje de forma brilhante, de forma... Acho que com uma maestria muito grande. Eu conheço infectologistas que fazem o que eu faço de maneira maravilhosa, de maneira fenomenal, com acolhimento, de forma humanizada. Eu vejo alguns infectos falando sobre esse tema de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão afetuosa e com muito amor. A gente precisa falar sobre isso hoje, porque a medicina... ela evoluiu muito, ela evoluiu bastante. E nos meus vídeos, o que eu falo, o que eu busco falar é o acolhimento. É acolher a pessoa naquele momento. E eu escolhi essa área por entender que é a área que falta. Falta a gente falar sobre isso. Falta esse encontro que a gente tem aqui agora e falar que não é o fim do mundo, não acabou. As coisas não vão parar por aí. Tem uma infecto que eu sou fã dela, que é a Márcia Rachid. Ela é maravilhosa. Eu ia chamar ela para vir. Vamos fazer uma com ela? Ela disse que viria num podcast. Eu não sei, assim, a gente fala bastante. Ela fez um material, ela participou de um documentário muito bom que chama Carta para Além dos Muros. E a gente troca várias mensagens. E ela é uma pessoa muito amorosa. E ela foi muito ativa nisso também. Ela está há muitos anos. Entre outros, o Dr. Sidney Pimentel, que é um cara carinhoso, amoroso. Ele fala muito sobre isso, ele fala com carinho. O Rico Vasconcelos é outro que tem aquela coisa do acolhimento, do amor, do olhar para o outro como pessoa. Humanizar. A gente precisa humanizar isso. Na verdade, a gente precisa humanizar muitas áreas hoje. Mas essa área é uma que, como a ciência evoluiu de forma considerável... imagina, eu tomo um comprimido, Ju. Eu tomo um comprimido. Maravilhoso. Sabe quanto efeito colateral que eu tenho desse comprimido? Nada. Eu recebi, até você tocar nesse assunto, eu recebi um comentário no TikTok de uma mulher que falou assim...
Uma amiga minha abandonou o tratamento porque essas drogas são pesadíssimas e ela não aguentou os efeitos colaterais, os efeitos. E ela abandonou o tratamento e faleceu. Existe ainda esse negócio que pode ser que os remédios sejam mais fortes para algumas pessoas ou não? Olha, Efeitos colaterais, eu acredito que sim, a gente está falando de droga, cada corpo administra de um jeito. Eu vou contar um relato, tá bem? Tá. Como sempre, eu gosto de contar relatos Corte porque... pro TikTok. Né, Dan? Eu vou contar um relato porque aí são experiências vividas. Claro. Eu conheço uma pessoa que, quando teve o diagnóstico, ficou muito mal. E aí começou o tratamento e ficou muito mal. E eram dores, era um mal-estar, eram tantas coisas ruins que essa pessoa sentia. E eu lembro que tudo era o remédio. Então, assim, a dor de cabeça era o remédio, a dor nas costas era o remédio, a dor no joelho, tudo era o remédio. E aí chegou ao ponto de discutir com o infecto. Eu vou trocar o remédio, porque existem vários esquemas medicamentosos, né? Eu tomo uma combinação de remédio que é uma das mais antigas e para mim não causa efeito colateral nenhum, nada, não altera meu colesterol, não altera nada. E é um comprimido só, são 3 drogas em um comprimido. E aí essa pessoa começou tomando esse mesmo medicamento que eu. E eu falei, olha, eu não sei como o seu corpo digere esse medicamento, mas para mim nunca causou nada. O que me causou, e eu lembro muito bem, foi a minha cabeça. Quando eu tomei o primeiro comprimido, quando eu fui começar o tratamento, Ju, aquilo vinha com uma carga, porque agora você tá... Nossa, agora você vai sentir o peso de que é viver com HIV, porque agora você vai sentir náusea, ânsia, diarreia, você vai passar mal. Eu falava, caramba, não é possível. Eu literalmente falei assim, não é possível que hoje ainda você passe por tanta coisa, assim, com tanta evolução. E eu tomei o primeiro dia, eu tomei o segundo, eu tomei o terceiro, e lá se vão 10 anos tomando esse remédio. E nunca mudou nada no meu dia a dia, na minha rotina. Daí eu me pergunto, eu sou um sortudo? Será que eu fui um abençoado? Será que eu fui o único ser iluminado nesse mundo, no Brasil, que tem 900 mil pessoas vivendo com HIV? Eu fui o único que nunca senti nada? Voltando para a história do meu amigo, eu sou meio perdido. Imagina, maravilhoso. Ele falou assim para mim que ele foi se encontrar com o infecto e o infecto falou, olha, talvez a gente vai ter que trocar o seu esquema medicamentoso. E ele falou assim, eu vou viajar agora e na volta a gente troca. Vou tentar distrair a minha cabeça. Ju, na primeira semana de férias desse meu amigo, passaram todos os efeitos. Não sentiu mais nada. E tá tomando remédio até hoje. Jura? Ele encontrou o infecto falou assim, olha, talvez a gente tenha que trocar o remédio. Mas sai de férias, quando você voltar de férias, a gente faz a troca do medicamento. Porque se você não se adaptou, talvez o problema seja o remédio. Esse meu amigo foi viajar, na primeira semana de férias, acabaram todos os efeitos colaterais que ele estava sentindo. Onde eu quero chegar com isso? Qual é o ponto? O medicamento, ele vem com peso muito grande. Ele vem com peso... você tem um vírus. Isso aqui é o que vai combater o seu vírus. Tomar o remédio é assumir que você tem um vírus. Só que quanto isso é fácil para as pessoas que estão ali administrando tomar aquele remédio? Tem gente que troca de pote porque não quer que ninguém veja que está tomando antirretroviral. Tem gente que pula o dia do remédio porque não quer levar para tomar numa festa, num lugar onde as pessoas possam ver que ela está tomando um remédio. Existe tudo isso ainda. Isso é real. Eu conheço pessoas que tiram o remédio do pote, colocam em outro. Eu conheço pessoas que pulam o remédio quando vai para uma festa. Eu recebo esse tipo de relato. E eu falo, olha, a adesão ao tratamento é fundamental para uma vida saudável. E eu fico feliz até que esse número de pessoas que relatam esse tipo de coisa tem diminuído muito. E tem crescido o número de pessoas que falam sobre tomar o remédio, sobre viver com HIV. Isso me deixa muito feliz. E eu até acho engraçado que eu penso... Eu não fiz nada especial do dia que eu saí do armário do HIV até hoje.
Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo falando do mesmo Foi jeito. a explosão no Twitter. Assim, muito. Eu saí Vou responder esse cara agora, né? Foi exatamente. Foi o dia que eu fui lá e coloquei a cara a tapa numa... Assistam outro episódio, tá, gente? Quem não sabe do que a gente tá falando. Exatamente. Lá tem a história de como é que eu saí do história armário inteira. do HIV. Boa. Que vale muito a pena. Vale. E o interessante é... Eu saí de 5 mil seguidores para 68 mil seguidores. E muita gente me segue por conta das coisas que eu faço. E eu não faço uma mega produção. Talvez a coisa mais legal que eu fiz foi o nosso primeiro podcast, que foi muito bacana. Foi mesmo. Eu fiz um com a Marina Vergueiro, que foi muito legal. Ela fez um material super bacana, ela foi super acolhedora, foi uma coisa bem dinâmica. E isso tem levado muitas pessoas a entender o seu status, entender o seu ponto de saúde, de estar bem, de viver bem. E falar sobre isso abertamente. E se a gente conseguir conscientizar as pessoas que não vivem com HIV, que quem vive, se está em tratamento, é indetectável, é intransmissível, e a pessoa não é um cristal que vai cair no chão e vai quebrar, já é um grande passo. Eu vou linkar com uma pergunta que eu escutei, e isso foi comigo. Uma pessoa perguntou assim para mim, nossa, toda vez que você tem sinusite é por conta do HIV? Não, não é. Nossa. E assim, não tem maldade, mas a pessoa... Assim, eu tenho um problema alérgico muito grande. Ar-condicionado me dá alergia, perfume me dá alergia. São coisas que me dão... mudam o meu humor de forma muito rápida, porque me faz mal mesmo. Sim. E aí uma vez a pessoa perguntou, você está sempre com alergia por causa da HIV? Não, eu sou uma pessoa normal, eu não tenho nada por conta da HIV. Não existe nenhuma restrição por conta da HIV. Eu vi esses dias um influenciador que fala sobre HIV fazendo um vídeo assim, a seguir a lista de comidas que eu não posso comer por viver com HIV. Eu achei excelente. Que ele fala? Ele falou assim, eu não posso comer madeira, não posso comer tijolo vermelho. Sim, assim, um deboche, né? Porque, meu, gente, que saco, cara. Tipo... Né? Cara, 2023. 2023. Por favor. E é muito também a entrevista que eu fiz com a Thaís, também, a segunda, que a Thaís também tá cansada, sabe? Não aguento mais responder aquelas perguntas. Pega no beijo. Cara, eu tenho 2 filhos aqui. Como você vem perguntar se pega no beijo? Eu com duas surreal, crianças. Né? Você usa a internet para fazer uma pergunta dessa, usa para fazer uma pesquisa legal. A internet é a mesma. Você vai gastar o mesmo difícil giga. A pessoa ir lá no Google, né, meu? Ela prefere vir com ignorância, assim. E tem artigo publicado, Ju. Tem artigo. O Google talvez vai te dar respostas imprecisas, mas tem artigos legais publicados. Rodel, por que você acha que as emissoras não se envolvem muito, a mídia, os artistas? Por que você acha que está uma causa tão esquecida na comunicação, né, da massa, né? Talvez os influenciadores, poucos que tem, falam, mas quem mais? Eu acho que não gera engajamento, Ju. Eu acho que o público que assiste não foi o que a gente viu no TikTok, né? Não, mas é porque nós fizemos uma conversa, um bate-papo real. A gente está fazendo uma história, é a minha história que eu compartilhei com você, é a história dos outros entrevistados que você, de forma muito carinhosa, abriu o seu espaço, o seu momento para debater sobre isso. Tem muita gente que não vê isso como algo a ser debatido. Não é nem algo, cara. Isso é amor ao próximo, sabe, gente? Será que as pessoas não veem que uma causa, abraçar uma causa, ajudar as pessoas a lutar contra o preconceito, falar de prevenção, isso é amor, cara, ao próximo. Por que as pessoas não abraçam? Com o mesmo... Né? Não tem tanto Teleton, esse negócio de deficientes, tudo. Sabe? É a mesma coisa, Dan. Se preocupar com o próximo, cara. É uma doença que sofre um estigma de preconceito, uma doença que as pessoas que têm são julgadas, uma doença que ninguém olha com esse olhar de empatia para as pessoas, para a doença. E não se fala de algo que está entre os jovens, que está em todo mundo que tem uma vida sexual ativa. As pessoas fecharam os olhos para isso. Olha... Eu acho que um pouquinho dessa sua fala, eu vou lembrar casos icônicos sobre pessoas que falavam. Sabe quem foi, acho que a primeira pessoa a abraçar uma pessoa vivendo com HIV em público, de frente às câmeras, foi a princesa Diana. E ela foi uma pessoa ativa nessa causa. Ai, já ficou arrepiada escutando essas coisas. Exato. E ela foi contra a vontade, acho que da monarquia na época, assim, não podia ter esse tipo de contato. Ela foi lá e abraçou um paciente com AIDS já, né?
Outra pessoa que foi embaixatriz da UNAIDS, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que não, é a Glória Maria. A Glória Maria foi embaixatriz da UNAIDS. E você só descobre isso depois que a pessoa morre, né? É muito triste. Quando eu fui ver... Eu gostava muito da Glória Maria como jornalista, como comunicadora. Foi uma mulher que ela quebrou barreiras assim, gigantescas. Ela foi uma mulher preta que foi lá e fez numa época onde as pessoas não faziam. Pessoas que tinham a cor de pele dela não faziam, não conseguiam. Não consegue hoje. Sim. Não consegue hoje. Imagina nos anos 80. E aí eu lembro de buscar alguma informação dela quando ela morreu, de tristeza mesmo. Pensar, poxa, uma pessoa que fez parte da minha... Eu cresci vendo Glória Maria, né? E aí eu vi que ela era embaixatriz da UNAIDS. É embaixatriz ou embaixadora? Embaixatriz. Embaixatriz? Não sei. E, bom, se não for, me perdoem. Tá bom, gente, eu é embaixadora. Eu também não... Você me pegou, né? A gente pode estar confundindo embaixadora. com imperatriz. Embaixadora. A gente confundiu com imperatriz, então. É isso mesmo. A Glória Maria nomeada embaixadora de boa vontade da UNAIDS. Uma mulher que eu tinha uma puta admiração por ser quem era, por ter feito o que fez, no ano que fez. É uma mulher preta que falava no jornal mais importante do país, era embaixadora da UNAIDS. Então, a gente tem pessoas que lutam pela causa. Eu acho que talvez seja uma causa que muita gente fecha os olhos. As pessoas fecham os olhos para isso. E eu vejo isso como o mundo que eu vivo. Eu vivo um mundo onde tem... Eu vivo um mundo com gays e vivo um mundo com héteros. Eu tenho os dois amigos. Eu tenho muito amigo gay e tenho muito amigo hétero. E os meus amigos héteros são amigos, são famílias, pai, mãe, filho, que chegam até mim e falam, cara, o trabalho que você faz é muito legal. E eu vejo um reconhecimento assim, muito bacana e que dá uma certa energia para continuar. Assim, quando alguém me fala, cara, eu vi um seu vídeo, eu vi uma postagem sua, é fenomenal, você fala sobre HIV, cara, é muito foda, parabéns. E quando eu vejo os meus amigos héteros, e não desfazendo ou que um grupo é melhor que o outro, mas assim, é um grupo que assim, é casado, tem aquele núcleo familiar que está muito fechado, não vai para festa, não tem o filhinho, tem a filhinha. Quando traz para mim esse feedback, eu fico surpreso. Os meus amigos gays me dão muita força, mas eles já estão envolvidos na causa. Eu vejo que a maioria replica vídeo meu, ou qualquer postagem que eu faço relacionada a HIV. Você acha que o grupo hétero ainda não quer muito se misturar com a causa? causa? Eu acho que talvez não se sinta exposto a isso. Entendi. Entendeu? Não... Apesar que não é o que a gente sabe nos bastidores, né? Exato, mas acha que está blindado. Então, uma coisa muito interessante, dos meus amigos gays, a grande maioria não é pessoa vivendo com HIV. Mas eu posto, vai lá, parabeniza, replica, fala da importância de falar sobre o tema, principalmente no Twitter, e não são perfis fakes. São perfis que têm nome, têm Instagram, e eu posto alguma coisa, eu vejo muita gente replicando e falando assim, vídeo de utilidade pública. Isso é muito legal. Sim. Os meus amigos héteros, eles olham, eles assistem, eles aprendem. E é muito interessante, porque o núcleo que eu ando hoje de hétero, a maioria chegou para mim e falou, cara, eu não sabia tal e tal coisa, muito legal, parabéns, eu mostrei seu vídeo em tal lugar, eu mostrei seu vídeo para tal pessoa. Eu acho que assim, a gente está conseguindo sair da escuridão, está conseguindo trazer informação, mas existem grupos que se sentem blindados, existem grupos que se sentem protegidos. E nessa mesma linha de raciocínio, é muito comum algumas pessoas que eu nunca imaginaria, Ju, nunca, chegar para mim e falar assim, cara, pô, aquele seu vídeo falando sobre HIV, muito foda, muito bom, tal pessoa era da minha família. E aí eu ficar meio perdido, porque assim, eu não sei o que falar, porque eu sei que aquela confissão... É muito pessoal. Segredo, exato, é muito foda. A pessoa, eu me família. arrepio quando eu penso nisso. Eu imagino. Porque tiveram duas situações e
eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso no nosso primeiro encontro. Eu estava indo para uma festa, estava no táxi, eu e o César, meu marido, maravilhoso. Lindo. Eu quero conhecer o César, ele é super fofo, ele sempre tá curtindo as coisas. Ele é uma pessoa... Com ele, né? Ele é uma pessoa que podia. Acho que ele super topa. Ele é uma pessoa evoluída, muito. Em muitas questões. Uma pessoa muito humana. E ajudar muita gente, viu, César? Porque muitos casais, muito legal o soro negativo se expor e, sabe? Relações soro diferente. Soro diferente, a exato. gente precisa falar sobre isso também. Soro negativo errado, né? Não, é soro diferente. Soro diferente, tá. Não sabia. É super legal, Ju, esse tópico. Porque, super. Eu postei um vídeo antes de ontem, uma pessoa falou assim, conheci uma pessoa que vive com HIV. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? A minha pergunta foi rápida e direta. A pessoa está indetectável? Tá. Nenhum. Você não tem que ter cuidado extra. A pessoa está indetectável. Ponto, acabou. É uma pessoa normal. E já tiveram outros casos de pessoas que me procuraram, que estavam conhecendo alguém e que, né, como agir e tudo mais. E teve uma que me escreveu para falar, olha, eu vou casar. E eu vou casar porque você falou que estava tudo bem. E eu me permitia conhecer, entender. Fui com ele no médico e a gente tá junto. Cara, isso é foda, isso é maravilhoso. Muito bom. Vamos fazer, cara, e vamos... Lembra, eu até vou ver com a Thaís, ela anima com o Rodrigo também, né? De casais, soro diferentes. Eu acho que... É o que eu falei, Dan, você só não vem se você não quiser, meu. Você me chama, você sabe que eu sou a pessoa mais aberta do mundo pra causa e pra gente combater juntos e lutar juntos. Porque é uma luta, cara. É uma luta que você tem que falar constante. Os vídeos vão ficando antigos, vão ficando pra trás, ninguém mais assiste. É constantemente falando, assim, sabe? E você não pode parar, você é a força, você é que nem a Thaís. Você é a cara feliz. É uma vida feliz, como deveria ser para todo mundo, entendeu? E você mostrar isso é muito importante para essas pessoas, sabe? Feliz no amor, feliz profissionalmente, sabe? Bem-sucedido, falando bem, desmistificando milhões de preconceitos e trazendo informação. Então, você não pode parar nunca. Não, eu não vou. Mas acho que essa energia também vem da conexão, né? Sim. A gente precisa ter essa conexão para poder trazer esses tópicos todos dessa forma. Porque a informação é tudo, né, Ju? E a informação correta faz uma diferença muito grande. Você acha que a informação derrubaria o preconceito um dia? Acho que sim. Acho que primeiro a gente tem que... a gente tem que combater uma coisa hoje. A gente está falando sobre influenciadores, sobre falar sobre isso, falar feliz. Eu acho que eu e quase todos os influencers que falam sobre viver com HIV hoje são tratados como romantizadores. É a palavra que eu mais escuto. É um absurdo. Você fica puto, né? Eu já vi o seu vídeo assim, um absurdo. A pessoa vai lá no meu vídeo, onde eu estou falando sobre a importância do acolhimento, a importância da gente falar sobre isso. Porque falar sobre isso é se testar, é saber o seu status, é saber se você tem, se você não tem, se você precisa se cuidar. Aí a pessoa vai lá e fala assim, para de romantizar, você está romantizando. Sim. A minha resposta virou uma resposta padrão. Eu falo assim, eu não estou romantizando, eu estou trazendo informações. Ao contrário de você que está romantizando a burrice. A pessoa que fala uma coisa dessa para alguém que está levando informação adiante... A pessoa nem sabe o que é romantizar para ela falar uma merda dessas, cara. Eu fico pensando assim, o que será que leva? O que será que passa na cabeça da pessoa? Será que a pessoa tem algum problema cognitivo que ela não consegue entender? Que nós estamos falando sobre conscientização... Conscientização, prevenção, motivação, seja a palavra que você quiser usar, Dan, mas é um misto de tudo isso. Exato. Você motivar a pessoa, você não está romantizando, você está motivando. É completamente diferente de romantizar, motivar. A pessoa confunde isso. Por você estar querendo ajudar pessoas a falar que você é feliz, que você é isso. Que a vida não para. Você está motivando, mas a pessoa acha que você está romantizando, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teve uma pessoa que me escreveu, você precisa falar das coisas como elas realmente são. Você vai morrer antes, isso faz um tempo já. Mas essa pessoa eu vi que era tão perda de tempo explicar qualquer coisa, que assim, acho que na cabeça dela não ia entrar mais que o número X de palavra. Mas eu fico pensando, ou existe uma vontade de combater a informação, que a gente sabe que tem, ou existe uma falta de vontade de pensar.
pensar. E quando eu falo pensar, é pensar sobre esses assuntos que, de uma certa forma, né, pode não estar acontecendo comigo, mas está acontecendo com alguém do meu lado. Quando eu falo, eu sempre... O meu olhar, quando eu estou falando sobre HIV, é o olhar, eu já falei isso, é o olhar sobre a dor. Exato. Existe uma dor, existe você um buraco. Você omitiu a parte ruim, né? Se você estivesse romantizando, você só falaria que tudo é maravilhoso. E não é. Você está falando dos preconceitos, dos relatos, né? Das pessoas, da depressão. Você fala de tudo, né? E motiva também. E Ju, essas são coisas que, olha que maluco, você conseguiu ter um tratamento que zera a carga viral no seu corpo. Para você que está assistindo a gente, quem toma o remédio e faz adesão ao tratamento correta, a pessoa fica com a carga viral zerada no corpo. A pessoa não transmite mais o vírus. A mulher pode ter filho, o homem pode ter filho. É uma vida normal. Você vai tomar um comprimido, 2 por dia no máximo, é uma vida normal. O que ainda leva as pessoas a viverem num buraco, num limbo, a não se relacionarem, a perder emprego. Eu conheço pessoas que perderam emprego. Eu conheço pessoas que não saem de casa, pessoas que não vão fazer exercício, pessoas que não colocam a cara na rua. É o preconceito. A gente não tem um comprimido para preconceito. Infelizmente. A gente teve o primeiro caso... Gostei desse seu... Mas se você pensar na história do HIV toda, quando ela começa em 1983, até hoje... A gente passou por coisas horrorosas. O primeiro paciente, o estigma da peste gay, aí você passa pelo julgamento, daí a gente teve uma segunda explosão que foi com usuários de drogas, com drogas injetáveis, e aí o primeiro tratamento com a ZT, aí a quebra de patente para trazer os remédios de forma gratuita. Imagina, a gente conseguiu tanta coisa... Quando você pensa na história de como a luta pelo HIV foi muito forte, e a gente precisa falar disso também, né, porque a gente pontuou algumas coisas ruins até agora da sociedade como um todo, diante da pessoa que vive com HIV, mas a gente tem que pontuar as boas. Né? Pessoas que foram e fizeram diferença, ONGs como o GAPA, que está desde 85 tratando gente, dando cartilha de prevenção. Isso é muito importante, isso é necessário. De pessoas que foram e lutaram para que o tratamento fosse para todo mundo, não para um grupo seleto de pessoas que pudessem pagar a droga. Tem um relato num documentário que eu já citei, que inclusive a Márcia Rachid participa dele, que conta que, na década de 90, alguns comissários de bordo traziam o medicamento dos Estados Unidos na mala. Porque só tinha o medicamento quem podia pagar. Sim. Então, assim, a gente teve gente que lutou para conseguir isso. E não eram pessoas que viviam com HIV. Essas pessoas traziam o medicamento na mala e distribuía para as pessoas que tinham a receita. Ou seja, a gente teve pessoas que estiveram lá para chegar nesse momento. A gente teve políticos que tiveram lá para fazer esse medicamento chegar na mão de todo mundo. A gente teve... o primeiro medicamento que foi colocado à disposição foi meio como uma quebra de patente. Foi a professora Nair Soares Brito. Ela tinha HIV, ela conseguiu uma liminar para receber o remédio pelo SUS, mas ela entendeu que não era o bastante, que aquilo ali, pela leitura da Constituição, aquilo deveria ser para todos. Então, uma pessoa que está viva, está forte, continua na luta, e ela fez esse remédio chegar na mão de todo mundo. Naquela época, a incidência de HIV no Brasil era 10%. Ju, 10%. Era a mesma incidência de HIV na África. Na África, era 10%. Você imagina se hoje nós tivéssemos 10% de pessoas vivendo com HIV no Brasil. Nós teríamos 20 milhões. 20 milhões. Hoje nós temos em torno de 800 a 900 mil pacientes vivendo com HIV. Tem caído essas estatísticas? Olha, o estado de São Paulo com o PrEP
conseguiu derrubar o número de infecções em 40%. Que legal. Só que, olha que coisa interessante. Eu estava conversando com uma eu não sei se eu posso chamar ela de amiga, mas talvez eu possa. E ela até falou para mim sobre essa questão do PrEP, né? O que é o uso do PrEP. O PrEP hoje, acho que o estado de São Paulo é responsável por quase 50% do uso do PrEP. Que tem lugares que o PrEP não chega. O PrEP também é uma coisa para pessoas com mais instrução. Por que são mais pessoas pretas que chegam ao estágio de AIDS? Então, existe uma falha na comunicação. Existe um erro em como essa informação está sendo divulgada. Então, tem lugares do norte e do nordeste que não têm acesso ao PrEP. Entendi. Nossa, se você pegar o caso de São Paulo, poxa, já é um caso um case de sucesso. A gente derrubou 40% o caso de novas infecções. E como que cresceu essa distribuição em São Paulo? Como é campanhas? Eu acho que campanhas. A gente teve muitas campanhas, mas, por exemplo, no meio LGBTQIA+, fala-se muito sobre o PrEP. E também tem muito combate ao PrEP. Tem muitas pessoas que eu vejo nas redes sociais achando que se toma PrEP é porque é promíscuo. Não, se toma PrEP é porque quer se cuidar. Claro. Nossa, tomar o PrEP não é porque a pessoa é promíscua. A pessoa quer se cuidar. E ela tem o direito de tomar o que ela quiser para se cuidar. Exato. Mas o PrEP só protege do HIV. Tá bom, mas as outras doenças... Preconceito até pro PrEP agora, tem, né? Pra tudo. Tem, preconceito agora a pessoa é promíscua que quer tomar PrEP. Tem. Isso é triste, porque você cria uma resistência... A pessoa é muito mais consciente que o julgador lá, com certeza. Você cria uma resistência que não deveria ter de forma nenhuma. Uma resistência sobre um medicamento que evita o contágio com HIV. Aliás, mulheres, né, pegando esse gancho do Dani, mulheres que desconfiam do marido, né, toda mulher sabe no fundo, tomem o PrEP, façam um teste e tomem a PrEP, né, porque muitos riscos de contágio, né, Dani, de casais, cara. E de informação. De falta de informação. Tem uma infecto que eu falei que é a doutora Elna Amaral. A gente trocou umas palavrinhas, eu até mostrei para ela o meu trabalho, ela gostou bastante, acrescentou uma informação muito interessante que é sobre isso, sobre o PrEP, como ele está setorizado e como o resto do Brasil deveria usar o estado de São Paulo como exemplo. Para a gente falar sobre outros países, o ano passado, Sydney teve 11 novos casos de HIV. Nossa. 11. Nossa. Amsterdã teve 9. Qual que é o desafio? O desafio é a informação. Você imagina, Sydney, eu acho que é uma cidade de 1 milhão e meio. Teve 11 casos novos. Nada. Amsterdã teve 9. Qual que é o segredo desses países? O segredo é a informação. Então, o segredo é você acabar com o preconceito, falar sobre prevenção e usar todas as armas que você tem para a prevenção. É o PrEP, a camisinha, porque em algum momento as pessoas vão acabar fazendo sexo sem proteção. Sim. Então, se você... E aí eu volto para o começo da nossa conversa. Se você sabe o seu status e está tudo bem, está tudo bem. Se você não sabe o seu status, você está comprometendo alguém. Sim. Se você usa PrEP, você corre o risco de não ser comprometido. Porque pode ser que a outra pessoa não saiba do status dela. Então, você viu como a nossa conversa, em qualquer lado, em qualquer direção que a gente vá, a gente volta para o mesmo ponto, para o ponto de partida. Falta de informação. Falta de informação, testagem e prevenção. E seja com PrEP, com camisinha, com os dois, a gente está falando de coisas que são efetivas, são coisas que acontecem. Né? Essa doutora, essa infecto que eu falei, ela falou, poxa, se os outros estados enxergassem o estado de São Paulo como um exemplo a ser seguido, a gente ia derrubar muito o caso de novas infecções. Você acha que a vacina está perto? Ou muito vacina e cura, né? A gente pode falar, o que você acha que... É uma coisa que, quando me perguntam, Ju, eu fico bem perdido. Eu acho que nós falamos sobre isso na outra, e eu lembro que
a minha resposta, eu fico meio Entendi. vago, porque assim, eu não sei se porque o medicamento funciona muito bem, se o tratamento é fácil, porque eu não sei Porque sempre se quando tem uma isso... medicação, né, que ela... A vacina sempre, geralmente, as pesquisas também andam meio que juntos, assim, Sim. né? Mas também não escuto falar muito, não. Era mais Eu, curiosidade mesmo também. eu não vejo nada... E como diz o Adriano, a minha cura já veio, né, Dan? Que acho que Exato. isso também tem que parar com esse gostinho. A cura já Exato. veio, gente. Exato. A cura já veio, meu. Vai viver que nem o Adriano, né? Tudo que Que é um esse super cara- exemplo. Um super O cara é um super exemplo. Um super exemplo. o cara Vamos trazer o Dre de novo também. O cara é positivo, o cara tá lá com a família dele feliz, traz carinho, traz acolhimento. É um cara super carinhoso. É do bem. Do bem. É do bem, isso é muito legal. De ver alguém que tem uma história importante para dividir, uma história de exemplo, uma história de inspiração. De luta, né? Ele passou uma vida de luta, né? Você imagina, quando você descobriu, já era uma doença controlável. Agora, ele pegou a fase que, né? Podia morrer a qualquer Exato, momento. era uma sentença de morte. Uma sentença de morte. Era um... Como é que chama aqueles relógios que você coloca? Era uma contagem regressiva. Era uma contagem regressiva, literalmente. Então, assim, você recebe, você tem que viver o que você puder, porque vai acabar. Né? Assim foi para o Cazuza e foi para outros milhares. Né? Foi uma pandemia que começou de uma certa forma, não acabou. Foi o que eu falei, que eu fiz a comparação com a África, né? De 10% de infectados lá, 10% de infectados aqui. Qual foi o nosso segredo? Nosso segredo foi ter o remédio para todos, esse remédio está disponível no SUS, esse remédio ser entregue para todo mundo e falar sobre isso. Eu lembro de muitas campanhas e a gente não tem mais nenhuma. A gente precisa de novo falar sobre esse assunto, trazer esse assunto para a superfície. Esse assunto está enterrado, está no fundo do oceano, está limitado. Trazer porque, assim, e evoluir o assunto cada vez mais. E evoluir, né, como a ciência evoluiu. A gente falou muito sobre isso no primeiro encontro e eu acho muito importante bater nessa tecla. A ciência evoluiu, a informação precisa evoluir, o olhar precisa evoluir. Eu vivo com HIV, não sou de cristal, não vou quebrar, não é porque eu tenho uma gripe que eu vou morrer. A minha sinusite não tem nada a ver com o HIV. A minha carga viral é indetectável desde 2013, são 10 anos com carga viral indetectável. Nunca tive um blip. Blip, para quem não sabe, é quando a carga viral aumenta um pouquinho. Isso é normal. Os últimos estudos mostraram que carga viral inferior a 1.000 cópias não transmite. Ou seja, a gente tem evoluído de uma forma absurda quanto ao tratamento, quanto aos remédios. Agora tem um remédio novo que são duas drogas em uma. Isso é uma coisa interessante que eu quero falar, porque muita gente me pergunta na rede social para falar de droga, né? Droga de tratamento, os remédios, que não são mais coquetéis. A gente não fala sobre coquetel. A gente fala remédio, coquetel. Não é muito a área que eu gosto de falar. Eu gosto de falar sobre a coisa humanizada, sobre o acolhimento, sobre as relações, sobre se aceitar, se entender. Porque para o outro te aceitar e para o outro te entender, você precisa se aceitar e você precisa se entender. E como psicólogo agora, você se formando, primeiro você cursou por conta já em pensar nesse acolhimento para as pessoas? E você pensa em trabalhar com a causa como psicólogo? Penso, sim. A psicologia chegou na minha vida... sabe que você fala muito isso, né? Você sempre aponta para cima, fala é Deus, é uma luz, é um sinal. Eu tinha uns 15 anos e alguém perguntou assim para mim, você quer ser o quê quando você crescer? E eu, do nada, falei psicólogo, muito louco. Ah, psicólogo. E acho que ficou ali. Eu comecei a trabalhar numa agência de turismo, me desenvolvi dentro dessa área. Hoje tenho um reconhecimento muito grande no turismo, principalmente no turismo receptivo em São Paulo. O ano passado, por uma plataforma de turismo, eu fui indicado como um dos 10 melhores guias. Que legal. A pontuação muito alta na América Latina. Esse ranking está até disponível no Google. E em 2018, eu tive uma crise profissional. Eu achei que eu precisava fazer alguma coisa da minha vida de diferente. Eu acho que foi uma antecipação da crise dos 40.
E aí eu pensei em fazer um curso de psicanálise e fiz durante um tempo. Acontece que a psicanálise, para mim, era muito superficial, porque eu precisava do alicerce. A psicanálise ela vai ser ótima se eu fizer agora como complemento da minha faculdade. E aí eu falei, em 2018, eu falei, eu vou fazer psicologia. E eu vejo que assim, eu estou no caminho certo. É muito louco, porque o primeiro trabalho que eu fiz apresentando na faculdade foi sobre HIV. Vejo como um tópico que a gente precisa falar muito, mas falar com um olhar humano, falar com um carinho, com um toque, com humanidade. E esse acolhimento, com tanta embasamento como você tem que trabalhar realmente com... Imagina a carência. Eu não sei como funciona trabalhar para o SUS também, como psicólogo. Você faria também? Eu faria. Eu acho que... Tem oportunidades nesse... Tem muita, Porque tem muita. para você, eu acho que seria muito legal, Dan. Você ia pegar umas pessoas que precisam e ia estar ganhando, porque você ia estar trabalhando com o SUS, entendeu? Olha, Ju, o lugar que eu pego o remédio é um lugar fenomenal. Não é SUS... É parte do SUS, sim. É uma parte do SUS. Nome, né? É o CRT, Centro de Referência e Tratamento. Boa. O CRT que eu pego meus remédios é um lugar extremamente acolhedor, as pessoas são carinhosas. Foi o primeiro lugar que eu fui quando eu tive o diagnóstico. Foi o primeiro lugar que eu entrei para falar com um profissional da área. Foi o primeiro lugar que eu peguei meu remédio. E eu passei, há um tempo atrás, para conversar com os responsáveis da administração, porque eu queria fazer um trabalho sobre isso. Fui muito bem acolhido, fui recebido com muito amor, com muito carinho. E, sim, tenho muita vontade, mas eu tenho vontade de fazer uma coisa mais ampla, tenho vontade de fazer uma coisa mais... não focado em um lugar. Eu queria falar sobre isso em muitos lugares, falar sobre isso com muitas pessoas, sem paredes. Eu queria fazer um acolhimento sem paredes. Entendi. Porque a gente tem muita gente que não chega nesses lugares, Ju. Tem muita gente que não tem força para chegar nesses lugares. Ou vai correndo para pegar o remédio e sai porque não quer ser visto. É muito louco de pensar que, ao mesmo tempo, quando a rede social consegue ser muito maldosa, ela também consegue levar esse tipo de acolhimento. Sim. Eu não quero reconhecimento de mensagem, eu não quero que a pessoa me escreva para agradecer. Se a pessoa vê o meu vídeo, se ela assiste o meu vídeo e se ela se sente bem no final do meu vídeo, de 1 minuto, para mim já é uma coisa maravilhosa. Volta para você o bem que você está fazendo, né? Exatamente. Eu penso assim também. Eu não quero que... Não precisa replicar, não precisa colocar coraçãozinho. Eu até fico surpreso de olhar, às vezes, a quantidade de views que meus vídeos têm, a quantidade de like, a quantidade de pessoas replicando. Fico lisonjeado. Porque o que sou eu? Eu sou só mais um nessa história. Eu não sou uma estrela, eu não sou... não quero ser famoso. Eu até cheguei a comentar isso em algum momento da nossa entrevista hoje. Eu não faço uma produção super especial. Eu quero mandar uma mensagem, eu quero mandar uma mensagem de acolhimento. Ter carisma, você falando muito bem, sabe? É o meu ponto. É você. É o meu ponto. E a psicologia está me trazendo, nesse momento, um alicerce para poder lidar com essas pessoas. É um alicerce que mostra forma de acolher essas pessoas, como falar com essas pessoas, o que não falar para essas pessoas. Então, a psicologia ela tem me trazido esse conforto que eu não esperava. Eu estou caminhando para os 40. Eu não achei que eu fosse do nada. Década. Eu não tenho dúvida. Pode ter certeza. Quando às vezes as pessoas falam de voltar para os 20, eu falo nem a pau. Não voltaria, não. São os 20 hoje em dia. Minha vida hoje eu me considero uma pessoa muito privilegiada, muito feliz, porque... Eu tenho carinho, tenho amigos, tenho um pouco de discernimento, continuo aprendendo, que eu acho que essa é a questão legal dos 40, você consegue olhar para trás e falar, poxa, isso não foi legal. Eu posso mudar isso daqui para frente. Tem 36, já tá falando que tem 40, gente. Não. Tá super novo ainda. Mas tá uma caminhada. Você. Mas é uma caminhada que... Se fazer 40, eu vou fazer 50. Então vamos mudar de assunto. Não, vamos falar dos 50 também, é legal. Vamos mudar de assunto. Tô brincando.
brincando. O importante é o espírito jovem, a gente está se cuidando, né? Eu acho que você ser bonito hoje é um conjunto de coisas, né? Que não estão só relacionadas à idade, gente, mas... Né? A energia da pessoa, né? Sim. Cuidar de si, a pessoa que se cuida, que... Ops. Enfim. Entender a situação que vive. É. Entender a situação que vive é muito importante. E por isso que talvez a psicologia tenha sido uma luz na minha caminhada. Porque eu consigo entender a situação que eu vivo, eu consigo, às vezes, ter um pouco de alicerce para entender o outro e falar com o outro e escutar, porque é muito importante escutar Sim. também. A gente precisa escutar, principalmente as pessoas que têm essas demandas muito específicas. E você ainda continua recebendo diariamente de pessoas? Como que... Com essa de pausa, mensagens. por conta da senhora isso. Carla, a gente No gostaria fundo, que ela você assistisse para ela entender que o que ela fez é muito feio, o que ela fez merecia um processo, Sim. ela deveria ser processada, ela deveria responder criminalmente pelo que ela fez, pelas palavras que ela me escreveu. Eu tenho tudo printado, tudo guardadinho, tudo bonitinho, porque eu até acho que ela mora perto de mim. Um dia, se eu a encontrasse na Sério? rua, porque uma vez ela fez um story numa academia perto da minha casa. Ah, e agora você tá olhando? Não, Não, você não, parou, isso né, no de dia olhar que eu essa vi. mulher. Não, isso eu vi no tá. dia. E se eu a encontrasse na rua, eu acho que eu chamaria a polícia. Eu chamaria a polícia porque Porque o mal que ela te fez eu foi... queria que ela respondesse... Assim, eu simplesmente ia chamar a polícia e eu ia fazer um boletim de ocorrência, mostrar o que ela me escreveu, mostrar o que ela me escreveu e por que ela me escreveu daquele jeito, né? De um vídeo que eu falo de campanha de prevenção ao suicídio, e ela vem falar para mim que eu sou um carimbador e que eu sou uma pessoa omissa. Numa rede social aberta, com 67 mil seguidores, ela fala isso para mim. Então, com essa parada, eu recebo mais feedback assim de tô bem, tô com saudade dos seus vídeos. Hoje, quando eu falei que vinha fazer o podcast, muita gente ficou muito feliz, porque aquele nosso encontro foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi muito doce, todo mundo Eu gostou. só vi uma crítica, mas eu apaguei, que falou que eu ficava te interrompendo. Mas eu não achei, gente, eu interrompo Não. bem mais a Thaís ou as outras. A do Dan foi bate-papo, mas... Não. Vocês viram que essa eu tô mais evoluída, né? Eu deixo falando bem menos, mas a nossa sintonia foi muito boa, os assuntos, tanto que eu sempre tô postando, até hoje, os repetidos, eu tô postando seus cortes e eles sempre viralizam. Ju, assim. é importante você trazer as suas dúvidas, porque você tem um olhar da dúvida. Você vai trazer tópicos que eu vou poder talvez responder. Então, a sua participação, ela Pô, você sabe por que eu entrei no HIV, né? Porque eu entrevistei a Marina, fiquei muito sensibilizada e ela foi me indicando as histórias e eu fui indo atrás. Mas a minha entrevista com a Marina, eu falei coquetel, pra vocês verem, gente. Eu também não sabia. Falei achava que era soropositivo. Eu fui aprendendo nos meus 10 meses de podcast, desses bate-papos com vocês. Tipo, eu fui aprendendo muito também, sabe? Porque eu também era igual... Eu tinha muitas dúvidas, assim. Ju, eu vou falar uma coisa aqui muito importante para todo mundo que está escutando a gente, que está assistindo esse vídeo. Evoluir é parte da nossa trajetória. A gente não nasce sabendo. Exato. A gente não pode... existem assuntos, existem tópicos que a gente não pode obrigar o outro a saber de tudo sempre. Não tem. A gente está num caminho de evolução. E eu falo isso para pessoas que têm dúvida. Você não sabe, não tem problema você perguntar. Esses dias alguém me perguntou, poxa, não sei lá o quê, você ter AIDS? Não, eu não tenho AIDS, eu vivo com HIV. Né? Poxa, coquetel, quando que entrou em desuso a palavra coquetel? Quando que entrou em desuso se referir a alguém que vive com HIV, a palavra soro positivo? A gente tem que permitir isso, a gente tem que dar a chance para o outro entender. Porque se a gente não der a chance para o outro aprender, a gente está segurando a informação. Sim. E você se abrir à aprendizagem, você se abrir ao novo, é uma força muito grande. Então, a gente tem que entender isso. Eu realmente fico muito bravo quando eu sou atacado por pessoas más, por pessoas que me chamam de carimbador. E esse tipo de coisa não é falta de informação, isso é crime. É crime. É sorofobia. Né? Prova que eu sou carimbador. Isso é uma coisa. E do nada, Exato. né? Isso é crime. Você não saber uma terminologia, a terminologia ela está em evolução todos os dias. A terminologia ela evolui como a língua. A língua é viva. Casado. O que é essa louca falando isso, gente? Carimbador. Carimbador é quem sai transmitindo para um monte de gente, uma pessoa promíscua
que tem a ver com você? Isso é errado. Você não saber uma terminologia é uma outra coisa. Você ter dúvidas sobre como se referir... Mas você não vai ficar mais mal por causa dessa mulher psicopata? Não, meu? não. Porque vocês veem, gente, o quanto que a internet pode destruir, né? Destruir a cabeça das pessoas. Um comentário... Eu também já fiquei mal também. Já me chamou de... Quando já falaram velha uma vez, eu fiquei mal. Então, assim... Pode acabar do ponto de você desistir de uma missão tão linda quanto essa que você faz. Alguns xingamentos podem levar a pessoa a suicídio. Também. Eu falo que existem falas, por exemplo, quando eu recebo alguma fala maldosa, e foram poucas, mas eu tenho uma boa memória, quando eu recebo falas maldosas, eu penso, não em mim. O que me atingiu, eu falei para todo mundo. Mas eu penso em quem me segue. Sim. E quem ainda está mal digerindo essa informação. A pessoa que conta relatos, que você sabe lá do TikTok, conta relatos de pessoas... Eu já bloqueei a pessoa, Eu também bloqueei, porque existe uma coisa que, assim, quem está próximo, quem conhece, você consegue ligar os pontos. Você está expondo a sorologia de alguém. Quando a pessoa está lidando com aquela situação, digerindo aquele fato novo na vida dela... Qualquer coisa pode derrubar. Então, eu faço lá um vídeo sobre, poxa, sua vida não vai parar, você vai tomar o seu remédio, você vai viver bem, você vai ser feliz. Porque uma das falas dessa pessoa é, você não precisa ter HIV para ser feliz. Mas se você tiver HIV, você pode ser feliz. Eu sou feliz. Sim. E não sou feliz porque eu tenho HIV. Eu sou feliz porque eu sou feliz. O HIV não me define como pessoa. Exato. O HIV não é o Danilo do HIV. Eu sou o Danilo. A pessoa tem que ficar infeliz, a pessoa tem que ficar chorando o resto da vida. Eu acho que é isso que essas pessoas querem. O diabético tem que ficar infeliz. Exato. Todo mundo que tem uma doença tem que ficar infeliz. Parece que é isso que essas pessoas querem, né? Eu até falo que esse tipo de alerta não gera prevenção. Esse tipo de alerta gera suicídio. Esse tipo suicídio. De alerta gera depressão. Gera depressão que gera o suicídio. Exatamente. Quantidade de gente tirando vida que a gente está vendo. E eu vejo isso no TikTok, milhões de pessoas falando. Eu quero morrer, eu quero tirar vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, é algo que realmente a internet acho que está destruindo o psicológico de muita gente. Principalmente, né, as pessoas que já são mais frágeis, né, que têm autoestima baixa, que já sofrem com outros problemas. E é realmente uma terra muito perigosa. Sim. E que bom que nós podemos ser as pessoas que vão trazer as coisas boas, que meu objetivo é esse com Estrela, sabe? É trazer histórias para ajudar, motivar, incentivar, dar voz a minorias, trazer pautas esquecidas, como a da queimadura hoje, que eu acho que vai ser sensacional também. Para as pessoas verem, sabe? E valorizarem as suas vidas e não se acharem coitadas e vitimistas, assim. Que é uma grande coisa no HIV. E eu falo isso para todo mundo. Quando você falou você me perguntou sobre a psicologia e como eu quero usar a psicologia, um dos lados que eu quero usar bastante a psicologia é para quem vive com HIV e vive uma relação tóxica por conta da HIV. Isso é muito comum. Para você que está me assistindo a nossa conversa aqui, uma das coisas que eu escuto muito, Ju, e é assustador, são pessoas que vivem com HIV e elas têm uma relação muito tóxica, muito abusiva, porque ela foi aceita. Eu já contei para essa pessoa, eu não quero ter que contar para outra, mas essa pessoa me distrata, ela me faz infeliz, ela tem uma relação comigo muito abusiva, mas a pessoa, por medo de recomeçar e de contar para outra pessoa, ela aceita a relação tóxica. Ela aceita aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que destrói a pessoa de várias formas, porque ela tem medo de recomeçar, ela tem medo de falar para outra pessoa. Ou seja, eu já contei para essa pessoa que eu tô, então eu vou aceitar essa relação porque ninguém mais vai me querer. Não entre nessa. E é um dos lados da psicologia que eu tenho muita vontade de atuar. É isso que você fala. Porque você não pode se sujeitar a relações horríveis, abusivas, tóxicas, porque você vive com HIV e você não quer contar para uma outra pessoa. Você não pode deixar isso acontecer. Porque se você gerar esse padrão de relacionamento, você vai ver uma vida infeliz. E o HIV não pode definir o seu futuro e não pode definir a sua vida te limitando a conhecer outras pessoas, a se abrir para outras pessoas por conta disso. E, em partes, eu entendo. Eu não estou falando que é fácil.
Quando você vê vídeos como a gente vê, fulano que tem HIV, que é promíscuo, é isso, é aquilo, vai criando um imaginário dentro de cabeças de pessoas que são fechadas ao novo e claramente que gera preconceito, gera eu não sei usar bem a palavra, mas gera essa ideia de que a pessoa que vive com HIV, ela merece ser deixada sozinha. E muitas pessoas assumem esse papel. Eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha, porque eu tenho HIV, não quero contar para ninguém. E aí, quando acha alguém que aceita qualquer tipo de relação. Não pode. Isso é um dos vídeos, isso é uma das coisas que eu mais falo nos meus vídeos. Sim, eu imagino que é o que as mais pessoas querem escutar sobre isso. Sim, eu falo, você não é menos porque você vive com HIV. Eu acho que talvez seja uma das frases mais frequentes nos meus vídeos. E eu acho que é o tema que você mais tem que falar mesmo, Dan, essa parte. Porque abala muito o emocional das pessoas, assim, sabe? Nesse quesito de novas relações. Sim. Porque elas ou já se frustraram com quem elas se infectaram, enfim. Elas fogem. Elas fogem. Eu conheço histórias de pessoas que... Ainda mais nessa era digital, né, gente? Vamos combinar que não tá fácil se relacionar. Não é só HIV, mas acho que é um misto de total, coisas. Sim. No total. Eu total. vivo falando sobre relacionamento também no podcast, porque é algo que eu quero falar muito, assim, sabe? Mas é muito importante falar sobre relacionamento hoje, Ju, porque eu não acho... Eu acho que o relacionamento é sempre dois. Você precisa ter as duas pessoas com as mesmas vontades. Pode ser duas, pode ser três. Tem tanta relação poliamor hoje, né? As pessoas têm que ter o mesmo foco. Sim. As pessoas têm que ter o mesmo direcionamento. E, às vezes, os mesmos valores. E quando eu falo os mesmos valores, não significa que um valor é bom, o outro é ruim. Às vezes, para uma pessoa, o valor para ela é ir para uma balada e está tudo bem. E tem que aproveitar. Às vezes, o valor da outra, não, eu não quero balada mais, eu quero ficar em casa. Eu quero achar alguém que fique em casa comigo. Você precisa desse equilíbrio. Sim. E hoje a gente está num momento onde talvez o que nós precisamos rever enquanto relacionamento é o quanto eu também estou disposto a abrir mão. A gente precisa abrir mão. Relacionamento também é abrir mão. E abrir mão é escolher. E escolher é você escolher alguma coisa e deixar de escolher outra. Você escolher o relacionamento é você deixar de escolher a liberdade. Existe isso. Você tem que estar ali pelo outro. E esse é um ponto muito forte quando a gente fala sobre o HIV e relacionamento. Você pode abrir mão de muitas coisas. Você pode abrir mão, de repente, por exemplo, agora eu não quero mais ir para balada. Agora eu vou ficar em casa porque eu conheci uma pessoa que não gosta de balada. Legal. Mas você não tem que abrir mão de você. Você não tem que abrir mão da sua felicidade. Você não tem que abrir mão de ser quem você é, da sua sorologia, de se anular, de se apagar por conta disso. Teve uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo atrás e eu achei muito interessante que eu tô casado, vai fazer 11 anos. E o César soube no primeiro mês, né? Quando a relação caminhou para uma relação né, real, eu contei. E muitas pessoas me escrevem falando de qual é o momento para contar. Não existe uma receita de bolo para isso, mas eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também não entendem muito. Eu falo que o direito a sigilo é assegurado por lei. Ninguém pode abrir a sua sorologia. Mas eu acho que contar a sorologia é uma forma da gente acabar com um pouco dessa coisa mística do preconceito. Sim. Você está bem, você está forte, você está saudável. Você falar que vive com HIV, você está jogando real com o outro. Isso é importante também. Eu também acho. Isso vai fazer bem para a própria pessoa. Exato. Nunca vai ser pior, sempre vai ser para melhor. Porque se a pessoa não ficar com você, ela não te merecia. Exatamente. É um livramento, acabou, gente. Esse Tira é da o frente, ponto. vem o próximo. Né? E as histórias bem-sucedidas de amor são realmente quem contou, se abriu, a pessoa, te amo, cara. Isso não vai influenciar em nada. É como tem que ser cada vez mais, né? Não tem que influenciar. Exato. Não não pode, tem que influenciar. Não pode definir a relação. Imagina se isso define o amor que você sente por alguém, cara. É bizarro, assim. E daí eu estava conversando com essa pessoa e a gente falou alguma coisa de relacionamento e eu me lembro, assim, de falar, poxa, acho que se eu fosse solteiro, por ser uma pessoa, eu não sei se eu me considero uma figura pública, está muito comum de ser abordado em locais que eu não imaginava e a pessoa falar, já vi um vídeo seu, já vi uma reportagem sua, já vi uma foto, qualquer coisa. Então, eu não sei hoje como é que isso seria.
Eu não sei como é que é ser uma pessoa solteira, publicamente aberta sobre HIV. Mas essa pergunta, quando me fazem, eu falo, eu acho que para você estabelecer uma relação, você precisa estabelecer confiança. Então, eu aconselho sempre a falar. O que as pessoas confundem. As pessoas acham que você é obrigada a olhar para outra pessoa e falar, olha, vive com HIV, quer ficar comigo? Não, não existe isso. Você conta no momento que você vê que vai rolar alguma coisa. Segura e conhecendo a pessoa, né? Exato, até porque tem pessoas que usam isso contra você de forma Eu acho que maldosa. Eu nunca acho que o ideal é contar de cara. Eu acho que tem que realmente, se tiver um envolvimento, sentir que é a pessoa, sabe? Aí tudo bem, mas assim... Não sei, é o que você falou, não tem regra de bolo, claro, né? Às vezes também a pessoa vai se sentir melhor contando antes. Mas assim, eu acredito que as histórias bem-sucedidas de amor, as pessoas contaram no momento certo, assim. Até porque você precisa conhecer o outro. Quando você está conhecendo uma pessoa, hoje em dia, mal, qualquer coisa que você faz, né, as pessoas já, sei lá... Já correm. Essa correm. É real. Assim, a gente está num momento que eu conheço muitas pessoas que ninguém ganham... mais tem tolerância, ou seja... Então, puta, conte com envolvimento, eu acredito, assim. Ganham ghosting de graça. Não é? Sim. O que você ganhou da pessoa que você estava conhecendo? Acho que a palavra mais comum no mundo hoje em dia é ghosting. E eu acho Love muito triste. bombing e ghosting, né? Esse eu não conheço. Tipo aquela intensidade, né? Aquele cara que manda 1000 mensagens e depois vira um ghosting, né? Que é o love bombing. Mas e depois aí tem uma coisa no campo da psicologia que, né, já dá para ter uma ideia. Já é um red flag, né? Assim, você conhece alguém que você vê essa coisa muito emocionada de uma hora para outra? Todo mundo já pegou uma pessoa muito intensa e que da mesma intensidade que veio, saiu. Eu já peguei alguns assim. Eu já vi assim também. E você fica com aquela interrogação gigantesca, nossa, né? Mas cadê toda aquela intensidade, amigo? Exatamente. Mas eu também não gosto de nada muito intenso. Eu gosto de aos poucos e crescendo, que eu acho que é o mais sustentável, mas não tem regra de bolo, né? Não, mas falar sobre a sorologia quando você quer ter uma relação é muito importante. Eu quero que você venha todo mês. Eu convidei ele da outra vez. Tudo bem que eu dei uma parada de 3 meses por 1000 outros fatores, mas agora eu não vou parar mais. Eu já estou na casa certa. Eu sinto que é aqui o meu lugar, sabe? Com essas pessoas. E a gente tem 8 programas por mês, sabe? Tudo bem que o nosso sempre tem que ser de 2 horas, porque a gente fala pouco, eu e ele, né? Mas é muito Mas, Dan, muito trazer legal. novas pautas, sabe? Acho que é o que a gente falou. Trazer o César, trazer a Thaís, sabe? A gente trazer novas pautas que a gente acha interessante e aprofundar, como a gente tem feito. Eu acho que essa vai ser tão boa quanto a outra. Eu também espero. Amei. E o meu resumo pra gente... A gente ainda tem tempo? A gente ainda tem 8 minutos. Pra gente resumir esse encontro de hoje, dia 1º de dezembro, dezembro vermelho. Que é hoje, tá? Porque vai estar passando dia 1º. Eu acho que o que cabe aqui para nós, para a gente deixar de mensagem para todos que estão nos assistindo, eu acho que talvez o ponto principal desse nosso encontro de hoje é pensar o quanto nós evoluímos de 1983 para cá. Como a nossa evolução foi fenomenal. Quantas pessoas estiveram nessa caminhada com a gente, quantas pessoas brigaram para que o remédio chegasse na mão de todo mundo, pessoas que estão brigando hoje para que o remédio chegue em mais lugares, para que o PrEP chegue a mais pessoas. Lembrando que o estado de São Paulo é quase a metade de usuários de PrEP, a gente precisa que isso chegue em todos os lugares, a gente precisa falar de prevenção, a gente precisa falar de testagem, a gente precisa falar do que é viver com HIV, do tratamento e de toda a evolução que a medicina trouxe de 1983 para cá. A única coisa que a gente não conseguiu mudar é o preconceito. E isso é uma coisa horrorosa de pensar o quanto nós evoluímos como sociedade, em muitos pontos, na medicina, no tratamento, mas a cabeça e o julgamento ainda é o mesmo de 1983. A gente precisa acabar com isso. O preconceito, ele causa tantas doenças quanto a AIDS. O preconceito, ele causa tantas dores quanto um vírus sem tratamento. Dor na alma. Né? Exato. E HIV não é AIDS. E HIV tratado é vida normal. Seu último vídeo. Exatamente. O último vídeo. HIV não é AIDS.
E eu achei muito legal, porque realmente, gente, tem que desenhar, tem que, sei lá, Exato. fazer o quê? E respondendo uma pessoa que foi lá e colocou assim, mas mata também? Não, HIV não mata. O que mata é o HIV sem tratamento que vira estágio de AIDS. Isso mata. E muitas pessoas não vão até o tratamento por medo de serem vistas, por medo de serem julgadas. Se você tem o diagnóstico, eu vou falar aqui o que eu falo nos meus vídeos. Se você teve um diagnóstico, trate-se. A adesão ao tratamento é o que vai te dar uma vida normal. A sua expectativa de vida é a mesma de quem não tem Exato, HIV. é mesmo. E ponto. E para Dezembro Vermelho, a palavra é acolhimento, tratamento e prevenção. Essas são as palavras. A gente precisa de acolhimento e informação, exatamente. E falar cada vez mais. E levar essas informações para todos os lados. Eu amei Obrigado. você aqui, Dan, de verdade. Você vai voltar em janeiro? Vamos Vou. fazer todo mês? Vamos fazer todo mês? Vamos. Todo mês uma pauta? Você promete? Gente, Prometo. ó, ele tá prometendo. Tá prometido. O Michel, ó... Tá prometido. Ele tem o fã número 1, que é o Michel. Ele é um fofo, ele é muito fofo. E que eu vamos até dedicar para ele aí. Mas fala, Dan, se quiser falar alguma coisa de recado final, de suas redes, o que você quiser. Continuo no TikTok. Eu dei uma pausa, mudei o user um tempo, mas continua lá, @valiserra, VALISSRRA. No Twitter e no meu Instagram, onde eu posto coisas mais rápidas, mais do dia a dia. E estamos aí. Não consigo responder tudo que eu recebo. Recebo muita mensagem, não consigo responder tudo. Não é por falta de vontade, não é por selecionar o que eu quero não responder, é porque eu não consigo mesmo. E quando eu tiver meu CRP, um dos meus focos é a ajuda social dentro dessa área. A gente precisa ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento de diagnóstico e precisam sair desse buraco. E vai ficar tudo bem. E ele não vai sumir mais, eu não vou deixar, gente. Não. Vou ficar enchendo o saco dele. Vamos pro podcast, Danilo, agora. Vambora. Monta a pauta. Fechado. Eu amei. Vamos pedir para todo mundo curtir? Vamos. Me ajuda? Com certeza. Curtir, e compartilhar. replicar. Porque hoje é dia 1º. Hoje é esse vídeo para vocês mandarem para todo mundo que vocês conhecem, pessoas, né, que têm a doença, que convivem com alguém que tem a doença, ou não, né, para jovens, Informação. enfim. O HIV do mundo, não é só para quem tem a doença, né? É uma doença para todo mundo. Então, compartilhe o vídeo, que eu acho que é uma causa muito importante, muito nobre, e eu acho que... E é isso. Tenho certeza que vai viralizar muito. Já estou imaginando muitos cortes aqui no TikTok. E o Dani tá comigo nessa luta juntos e ele vai estar aqui todo mês falando aqui no Estrela Podcast. E, Ju, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero conhecer o César, hein? Vamos marcar. A gente vai combinar. A gente combinar um aqui ou a gente vai combinar um encontro fora. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por dar esse espaço. Quando você abre esse espaço para falar sobre esse tema, tem pessoas que não vão chegar até a gente e falar, olha, obrigado, mas que vai conseguir se levantar com isso. Vai conseguir se refazer. Sim. O momento de diagnóstico leva muita gente para dentro de um buraco, de um poço, e que a pessoa só consegue se dar conta que está tudo bem quando ela começa o tratamento e vê que a vida dela não vai mudar, mas psicologicamente afeta bastante. Esses encontros, essas falas, esses vídeos, essas perguntas, que se alguém falou que você interrompeu demais, não, porque você me traz ideias que às vezes eu não me lembro de falar. Você traz essa oportunidade e você... Tá evoluindo, Dan. No começo eu tenho que admitir que sim. Mas algumas entrevistas, sim. Comigo foi incrível. Mas agora eu não estou mais bebendo como eu bebia antes. É aquela coisa do início, né? Mas agora para mim é um trabalho sério, assunto sério. Então, álcool é uma coisa e assunto sério é outra. Então, um dia se eu quiser beber para falar de relacionamento, mal dos caras, eu até vou beber coisas aqui e fazer um assim. Mas para assunto sério... E a gente vai evoluindo. A vida é uma evolução. É um caminho de eterna evolução. Vai viralizar. Você vai ver. Essa aqui vai ser tão boa quanto a outra. Ou melhor até. E é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio.